A sombra é dividida em 3 pilares principais. A sombra sem detalhes, tá? Muito contraste entre a parte iluminada e a não iluminada. A sensação e a percepção da qualidade emocional desse tipo de sombra, como eu falei para vocês, né, do Natal, é uma sombra comovente, tá? É isso que a gente vai passar. E é dividida em tocante, teatral e trágica. Essa sombra marcada, tá? Ela é tocante, comovedora, comovente, enternecedor, pungente, admirável, melodramática, notável, surpreendente, teatral, catastrófico, difícil, grave, perigo, se é muito, né, escura, sério, terrível, trágico. Depende depois da qualidade da luz do ambiente aonde essa luz vai estar presente, tá bom? De acordo com o ambiente. Aqui eu preciso que vocês entendam a sombra sem detalhes. Qual é a qualidade emocional dessa sombra? Ela é comovente. Dentro desse comovente, ela pode ser dividida em tocante, e aqui eu tenho sinônimos. Ela pode ser dividida em teatral, e aqui eu tenho sinônimos. E ela pode ser dividida em trágica, tá? E aqui eu tenho os sinônimos. Por que que eu coloquei os sinônimos? Porque é muito importante que vocês contextualizem a ideia que comovente, tocante, vai depender do ambiente aonde essa sombra vai estar colocada, tá? Eu posso fazer uma mesa, eu posso fazer essa mesa ficar tetra, tá? Eu posso fazer essa mesa ficar melodramática, como eu posso fazer ela ficar comovente, como uma mesa de Natal. E isso pode acabar com uma foto de vocês se vocês não souberem utilizar as sombras, tá bom? Exemplo: sombra sem detalhes. Efeito de uma luz dura direta. A bolinha, olha aqui a ponta da luz aqui direta, olha aqui, isso aqui é a ponta que a luz está sendo direta, ela não está com nenhum difusor. Dá para ver a qualidade dessa sombra? É uma sombra que não deixa espaço a dúvidas. Ela não tem detalhes, ela não tem textura, tá? Ela não tem. E aqui tá refletido um pouco da cor. É claro que eu tô fazendo em preto e branco, tá? Então é só eu tirei a cor de propósito. E aqui tá refletindo um pouco da cor do objeto. E vocês estão vendo aqui onde ela tá sendo apoiada. Então essa é uma luz dura, direta. Tá aqui a ponta, o ponto de luz que tá iluminando esse objeto, tá? E mais ou menos, mas isso aqui é uma técnica muito avançada, eu só vou dizer para vocês que de acordo com o ponto de luz, eu consigo tirar as linhas prospécticas e dizer em que altura essa luz está sendo colocada, tá? Como fotógrafo profissional de um certo nível, eu posso dizer para vocês qual é o tipo de luz sem estar vendo nada, tá, gente? E sem estar achando. Eu, tecnicamente, eu identifico e digo para vocês. Essa luz, ela é um spot, ela é desse jeito, ela é né? E ela tem uma altura entre tal e tal. Ela está em uma altura mais ou menos. Por quê? Porque a nível técnico eu consigo prospectar a altura dessa luz, tá bom? Mas isso é uma técnica muito avançada de fotografia, que não é o nosso caso agora. A gente está aprendendo de sombras. Aqui, uma outra, ó, é uma luz dura com uso de difusor de plexiglass. A maçã verde, ou seja, é uma luz dura, contínua. Vocês estão notando aqui, ó, que tá aqui o pontinho, que tem aqui luz dura. Só que aqui vem utilizado um plexiglass, tá? Que dá uma sombra, olha a qualidade dessa sombra, dá uma sombra menos definida. Olha essa outra aqui, luz dura, tá? E essa já menos definida, ok? E já tem esse verde aqui, vocês vão notar, tá? Também na sombra. Aqui eu tenho um ambiente asséptico, tá? Eu tenho um ambiente que ele não tem outras cores, que ele é branco, e eu tenho um objeto com uma cor. Se eu tivesse uma mesa cheia de objetos coloridos, gente, acredite, a sombra, ela também faz parte da composição.
Então, seria sombra, 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 sombra de vários objetos, tá? Então, vocês têm que ter ideia, quando vocês estiverem fotografando e iluminando, que a luz também faz parte da decoração, porque ela passa sentimentos e emoções. Vamos para a segunda. A sombra com pouco detalhe ganham volume. Os elementos na fotografia formam a textura em modo distinto. A sensação... Deixa eu botar aqui que tá faltando. A sensação e percepção da qualidade emocional desse tipo de sombra é concreto. Existe verdadeiramente. Então, a sombra com pouco detalhe é o que nós temos mais próximos da realidade, tá? É o que a gente tem em fotografia mais próximo da realidade. E é muito importante, quando é necessário na comunicação, transmitir, né, a realidade de uma maneira bem precisa. Porque se eu tô vendendo um objeto e ele tá muito longe da realidade, tá? A pessoa vai devolver. Eu vou ter um alto número de pessoas que vão devolver os objetos porque a imagem não representa a realidade do objeto que a pessoa recebe, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Essa sombra com poucos detalhes, ela é concreta e é dividida em realidade, existente e genuíno, tá? Realidade, atualidade, existência, concreto, né, que é existente. Concreto, efetivo, factual, palpável, tangível, verdadeiro, objetivo e positivo. Então, gente, a pessoa recebe o objeto na casa dela e diz, gente, ele é palpável, ele é igual ao que está descrito na fotografia, tá? Autêntico, fidedigno, genuíno, legítimo, lídimo, original, verídico. Olha só, o que vocês estão publicizando, o que vocês estão vendendo, é o que eu recebi na minha casa, tá? Isso, gente, faz parte da fotografia comercial. Fazer fotos aonde eu identifico a realidade do produto que eu estou tendo quando eu estou fotografando e quando a pessoa compra através da imagem fotográfica e recebe na casa delas, dizendo, é realmente real, o que eu vi na fotografia eu recebi igual na minha casa, tá? Isso é uma sombra com pouco detalhe, que ganha volume, tá? Volume, forma, textura em modo distinto. Vou dar um exemplo aqui, gente. Flash com bank, tá? Ou luz contínua com difusor de nylon. Quando a gente chegar em um modo mais avançado, esse aqui é o curso, vamos dizer assim, né? O que eu tô fazendo aqui nessas séries é um mini curso básico para vocês entenderem o que é a base da profissão fotógrafa. Então, aqui é um flash com bank, tá? Ou uma luz contínua com difusor de nylon. O nylon é um instrumento muito utilizado na fotografia profissional, tá? A gente vai falar no futuro sobre como criar esse tipo de luz em casa e eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria, tá? Quais são os materiais que a gente pode utilizar e fotografar na sala da casa da gente. Pode ser com um abajur, pode ser com vários tipos de luz artificial ou natural e utilizando, tá? Tecidos diferentes que eles vão produzir uma sombra diferente. E sem refletor lateral, tá? Isso para dizer o que, gente? Não perca as lives que eu tô fazendo, porque isso vai trazer muita coisa para vocês, como utilizar na casa de vocês, gastando pouco para ter fotos que funcionam e falam por si só. Essa aqui é uma sombra com poucos detalhes, tá? É uma sombra com poucos detalhes, mas ela já começa a ter, tá? A forma, a textura do objeto. Olha aqui, gente, ó, poucos detalhes, mas essa sombra já me está dando, tá? Os detalhes do objeto, que é forma e textura. Vamos para o terceiro tipo de sombra, de qualidade de sombra.
A sombra com muitos detalhes, tá? O que ela transmite? Os elementos na fotografia assumem tonalidades, pastéis e perdem volume, textura, cor, tá? A sensação e percepção da qualidade emocional desse tipo de sombra é concreto. Então, essa sombra aqui, gente, ela é uma sombra que ela mostra o objeto quase 3D, tá? Ele dá o completo, ó. A sombra, ela é quase inexistente, tá? Mas ela deixa o quê? Ela deixa claro, ela é necessária para dar o volume, a textura, a cor, a forma do objeto. Então, essa luz, tá? Que ela tá aqui também, é sempre a mesma luz. Ela tem um difusor e aqui eu tenho um rebatedor, um refletor lateral que vem utilizado, tá? Que deixa clara essa luz. Olha só, ela fica bem diluída, mas essa sombra, ela se mantém, porque é necessária essa sombra para dar a tridimensionalidade do objeto. Aqui eu tenho sempre a mesma luz, só que eu tenho um refletor, tá? Que ele incide muito. Então, eu tenho uma sombra só aqui embaixo. Vocês notam que ela não tem uma tridimensionalidade como eu tenho aqui, tá? Então, assim, gente, tem que saber olhar a sombra. Olhem a sombra aqui. E ela tem um volume, ela tem uma tridimensionalidade. Aqui, gente, eu não tenho. Olha só, eu sei que é uma bolinha, porque eu sei que é uma bolinha. Mas poderia ser um círculo. Eu tenho um pouquinho só aqui de volume e um pouquinho só de volume. Não tem mais nada de volume. Então, observem, gente, que se vocês colocam um refletor muito forte, muito perto, ele destrói completamente a sombra, tá? Que traz detalhe, que traz cor, que traz a tridimensionalidade necessária. Então, esses 3 tipos de sombra, de qualidade de sombras, uma sombra sem detalhes, uma sombra com pouco detalhe e uma sombra com muitos detalhes, tá? São sombras, porque se eu tiro completamente sombra, se eu coloco uma iluminação que tem a mesma iluminação do outro lado, como eu mostrei para vocês, eliminando a sombra, eu elimino as sensações, as percepções, eu tiro a parte emocional, tá? Do objeto que eu quero vender, e isso diminui o desejo de quem vê de querer comprar, tá? Então, assim, gente, preste atenção na luz, mas dê a mesma importância para a sombra, tá bom? Não existe elemento que passe, né? Não existe objeto fotografado que passe percepção, sensação emocional se vocês tirarem a sombra. Não tem, gente. O desejo, o ser humano, ele é estimulado de acordo com a nossa percepção. E a nossa percepção humana, ela é no dia a dia, no que a gente tem como visão. E como a gente arquiva essa visão na cabeça da gente através de imagens, tá? Então, se eu conheço e eu vivi uma mesa de Natal, eu tô falando Natal porque a gente tá perto do Natal, se a gente viveu essa experiência de uma mesa de Natal, a gente tem um imaginário coletivo que a gente entende. E ele é feito de luz e ele é feito de sombras. E se eu tiro essas sombras na fotografia digital, porque daí eu acho que eu estou iluminando bem, eu tiro as emoções, eu tiro as sensações, eu tiro a percepção, né? E não estimulo o desejo. Que é isso que a fotografia faz. Ela, né, te coloca, ela te leva para esse lugar imaginário, né, ancorando as tuas imagens, as tuas recordações. A fotografia, ela é fundamental, né, para ancorar as nossas emoções, as nossas percepções. Quantas vezes não aconteceu de vocês olharem uma fotografia e dizer, gente, eu sinto perfume, gente, eu tô sentindo o gosto, gente, nossa, bateu forte o coração porque eu senti isso vendo essa imagem. Uma fotografia bem feita, bem equilibrada, onde tem as luzes certas e as sombras adequadas, garanto para vocês que essa ancoragem funciona muito, muito, muito melhor, muito mais rápida
e, né, a fotografia fala por si só.